A vida nesse mundo emergente e urgente é uma loucura, uma correria, uma contradição que parece não ter fim, parece não ter fim, né? Os dias não têm propósito. Já dizia o poeta que os dias parecem séculos quando se anda em círculos. Aí nós podemos até filosofar, questionando-nos a nós mesmos qual que é o sentido da vida, por que estou aqui, qual que é a razão de tudo isso. Hoje a gente vai falar de um cara, de um homem que viveu há 2000 anos mais ou menos atrás, que foi contraditório, teve dúvidas e incertezas, assim como eu e você, mas no fim das contas ele encontrou um propósito na vida dele, quando ele entendeu o propósito de algo maior do que ele, a cruz de Cristo. Você entende qual que é o propósito da cruz? O que que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e o porquê que ele se entregou, se sacrificou para morrer por mim, por você, por aqueles que foram, por aqueles que virão? Por quê? Pedro, um simples pescador, um dia foi chamado para ser pescador de almas, pescador de homens. Pedro Pedreira. Sua vida, a vida dele era como a minha e a sua, recheada de altos e baixos, de certezas e dúvidas, de ansiedade, depressão, de fé e de negação. Negava a si mesmo, às vezes negou Jesus Cristo, a gente vai falar sobre isso. Não entendia nada, né? No ímpeto, né? Eu queria resolver as coisas no impulso. Tal de Pedro era um sujeito difícil. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, né? Ó, pra você ver, ele andou por sobre as águas, ele viu em loco, ali presente, os maiores milagres de Jesus, ele curando, ele transformando água em vinho, 5 pães, 2 peixinhos em alimento para multidões. E ele também fez umas declarações mais lindas registradas na Bíblia. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, está lá em Mateus 16,16. Ele falou assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, né? Mas ele também foi peneirado pelo diabo. Esse mesmo Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, saiu de banda, né? Ele era o legítimo naquele tempo, nesse tempo, o legítimo convencido. Ele não era convertido ainda, vivia no medo, né? Sempre medo, se esquivando, com violência muitas vezes, mas era uma forma de demonstração de medo. Ele ainda não tinha entendido os propósitos da vida de Jesus. Mesmo andando com o Messias durante 3 anos, ele não entendeu o que era. O porquê que era necessário, igual Jesus fala, por que era necessário passar por Samaria, por que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse entregue, tal. Ele não entendeu, num primeiro momento, tudo isso. Essa que era a grande dificuldade dele, muitas vezes é a nossa dificuldade também, a gente não entende. Por que Deus permite que o mal aconteça muitas vezes? Né? A gente não entende. Somente anos depois, né, é a história de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, ele pôde entender e pôde ser o grande apóstolo Pedro, que pregava a palavra com firmeza, com convicção, com exatidão, né, e a palavra dele era infalível, porque era dita pelo Espírito Santo. Ele era falível, mas a palavra que ele pregava era infalível. Enfim, ele entendeu o propósito da cruz. A vida dele dependia desse propósito, a vida dele se mesclou e o propósito dele era esse também. Ele escreveu, né, inspirado pelo Espírito Santo, 2 epístolas, lá no finalzinho da Bíblia, 2 epístolas pequenininhas, né, que revelam o poder transformador da cruz de Cristo, como Cristo transformou a vida dele e como a cruz tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Pedro, ele nos conduz, né, na carta dele, ao coração do Evangelho, quando ele afirma que, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Está lá no 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu de uma vez por todos. O advérbio rapax, em grego, quer dizer de uma vez para sempre, de uma vez, não é uma vez, depois teve que ir de novo, não, de uma vez por todas. Aqui não há espaço para superficialidade. Não tem espaço para coisa rasa, não é uma mensagem rasa, aguinha com açúcar, leitinho, não, é uma mensagem com firmeza profunda. A revelação definitiva do propósito redentor de Deus não é simbolizado por uma manjedoura, né? Nem pela carpintaria, mas sim pela cruz, o sofrimento que revela o propósito de Deus em Cristo Jesus. Por que uma cruz? Por que tanto sofrimento? Primeiro, Cristo morreu para nos levar a Deus.
Esse foi o primeiro objetivo, para nos reconciliar. A gente está desconstruindo o versículo, né? De trás para frente. A cruz não é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio, o propósito central da morte de Cristo. Não foi apenas livrar a gente do inferno, mas nos conduzir a Deus, nos conduzir, nos reconciliar a Deus. A cruz não é um fim em si mesmo, não tem um fim em si mesmo. Não foi uma história trágica, simbólica, para ficar de gerações em gerações. O propósito da cruz, em primeiro lugar, foi para nos reconciliar com Deus. Por que nos reconciliar com Deus? Porque o maior problema do homem não é circunstancial, mas relacional. A relação dele com Deus havia sido quebrada. Nós estávamos separados de Deus, mortos nos nossos pecados, inimigos de natureza, por natureza de Deus. Nós nos separamos desde lá de trás. A gente escolheu o caminho errado. Então Cristo entra nessa história, intervém como mediador. E através da sua morte, ele removeu a barreira que nos impedia de se aproximar do Pai. Os vossos pecados, Isaías 59:2, faz separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Né? Em Cristo nós não fomos apenas melhorados, nós fomos trazidos de volta. Paulo em Colossenses 1:13, ele vos transformou, vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos desarraigou, puxou com raiz de tudo do império das trevas. Qual que é a aplicação primária que eu posso tirar disso tudo? Se ele morreu, se Cristo morreu para te levar a Deus, para me levar a Deus, então a minha vida distante de Deus, a tua vida distante de Deus, contradiz o propósito da cruz. Então você está contradizendo o propósito da cruz na medida que você peca, que você dá valor para o seu pecado e progressivamente você continua na sua vida de pecado. No cotidiano, como é que eu faço o caminho reverso? Eu tenho que buscar a Deus em oração, não como obrigação, mas sabendo que é um acesso conquistado por Cristo, né, a Deus. Então eu oro, eu tenho prazer em orar. Se eu sou filho de Deus, eu quero estar perto de Deus. Eu valorizo a comunhão com Deus mais que os prazeres passageiros, valorizo a comunhão com Deus, com o meu próximo, né? Eu luto contra essa frieza espiritual, contra essa apostasia de deixar, de abandonar. Eu tenho que lembrar sempre que eu fui reconciliado para viver próximo dos meus irmãos, próximo de Deus. Congregação, congregar. Cristo morreu em primeiro lugar para nos reconciliar com Deus. Em segundo, Cristo morreu para nos justificar. Paulo, ele afirma o justo pelos injustos, ele enfatiza isso. Ele nos justificou, somos considerados justos na ótica. Deus olha através dos óculos, né, do sangue de Cristo e nos considera justos. Esse é o escândalo da graça, né, o escândalo da cruz, né? Ninguém entende. A salvação vem através de um Messias crucificado, o que era visto pelos antigos, por nós como loucura e fraqueza para a mentalidade, né? Para a nossa mentalidade humana. Como que isso acontece? Como é que um Deus morre e morre mesmo, entendeu? Cristo, perfeitamente justo, tomou lugar de nós, pecadores culpados, de todas as gerações. É isso que a gente chama de justificação substitutiva. Substitutiva, aliás, né? Substitutiva. Ele substituiu nossos pecados que eram nossos, que eram prejudiciais a nós, a nossa dívida, e foram imputados a ele. E a justiça dele foi imputada a nós. Olha que troca maravilhosa para nós. Então, fica os pecados aí, Senhor. Aí, toma a minha justiça para vocês. A vida. Ele vos deu o que? Vida. Estando nós mortos nos nossos pecados, se afundando na lama. Isso significa que diante de Deus, nós não somos aceitos por mérito próprio. Ninguém por mérito pode ser salvo. Nós não somos parcialmente salvos. A gente não ganha salvação um dia e perde no outro. Vou perder a salvação. A gente não está em processo de ser aceito. Nós já fomos declarados justos em Cristo. Está lá em Romanos 8, né? Aqueles que justificou, aqueles que chamou, glorificou, né? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Eu tenho que parar de tentar me justificar diante de Deus com as minhas obras, né? Eu pego aqui, Senhor, mas eu vou fazer isso aqui para compensar aquilo ali.
né? Eu tenho que entender que quando eu cair em pecado, eu não tenho que fugir de Deus, eu não tenho que pagar nada para Ele. Antes eu tenho que correr para Ele, me confessar, pedir perdão, confiar na justiça dEle, que Ele é capaz de me perdoar. Né? Tem um salmo que fala, contigo está o perdão para que te temam. Que Deus é esse que perdoa os pecados mais horrendos. Eu tenho que largar a mão de abandonar, eu tenho que abandonar a minha comparação com os outros. Eu não sou aceito pelo meu desempenho, porque eu sou bonito, ou porque sou feio, porque eu trabalho bem, porque eu fiz a coisa certa ou coisa errada, mas pela obra perfeita de Cristo. Então, Cristo morreu para nos reconciliar, Cristo morreu por nossos pecados, justos pelos injustos, e Ele morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Um único e perfeito pagamento. A eficácia do tetelestai, né? Morreu uma única vez, encravando na cruz a nossa dívida que nos era prejudicial. Isso ecoa, relembra e ratifica o clamor de Cristo, tetelestai. Está pago, foi pago, e foi muito bem pago. Então nada precisa ser acrescentado, nenhum outro sacrifício é necessário. Ele foi eficaz, como fala em Hebreus 10, eficaz. A obra de Cristo foi plenamente suficiente para salvar, para nos abrir um novo e vivo caminho, um acesso a Deus. Basta nós ter o que? Intrepidez, ousadia para entrar por esse novo e vivo caminho. O amor de Deus e o seu soberano propósito expresso na cruz de Cristo não só torna possível, como garante a salvação. Não é a gente não tem só a possibilidade, a gente tem a salvação a partir do momento que a gente crê nele. É a morte que gera vida. O velho homem morre e o novo homem nasce. Regeneração, nascer de novo. Então, meu amigo, descanse na suficiência de Cristo. Você não precisa completar a obra dele, dar uma ajudinha para Deus, o seu esforço próprio. Você sim tem que rejeitar qualquer ideia de que a sua salvação depende de algum ritual, ou de algum mérito seu, de alguma obra sua. Tem que viver com segurança e gratidão, não com medo. No amor não existe medo, o amor ele aperfeiçoa, né? Não tem que ter aquele medo constante de perder o favor de Deus. É graça, de graça. Qual que é a minha resposta? Essa é a minha resposta a tão grande salvação. Resposta a tão maravilhosa graça, a vida que eu recebi. Esse é o propósito da cruz de Cristo. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu, porque antes desse versículo do 18, ele fala, santifica Cristo como Senhor no vosso coração. Essa que é a resposta que a gente deve ter, santificar, viver em santidade, por causa disso, é uma resposta à graça. Você entendeu os propósitos da cruz para a sua vida? Você continua, como eu disse no começo, andando em círculos, a vida, né? Parece um século que você está girando em ciclos. Deus te abençoe, pense nisso. Boa semana para você. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.